Por que não está compartilhando? Escolha que compartilhar com o Meet Google. Tela inteira. Ó, tá ativado aqui para qualquer pessoa compartilhar. Aonde que eu tenho que compartilhar? Não é possível compartilhar sua tela. Algo deu errado ao compartilhar a tela. Tente de novo. Agora aqui embaixo, o Meet está compartilhando a sua tela. Está aparecendo aí para você? Não, não tá aparecendo. Jesus da glória. Tá? Aqui está. Parar compartilhamento. Tá, vou compartilhar de novo. Eu compartilho janela ou tela inteira? O que vocês acham que tem que ser? Vou compartilhar a tela inteira. Tela inteira costuma dar mais certo, mas tenta os dois. Aí. Apareceu? Tá carregando. Foi. Tamo vendo, tamo vendo. É que na hora que eu... Tá aparecendo para vocês minha tela aqui, olha, CBA, segunda série? Sim, tamo vendo você mexendo nos arquivos. Tá. Então, bom, em primeiro lugar, assim, só uma contextualização, tá? No primeiro ano, vocês aprenderam a identificar os órgãos, né, nas lâminas. Ah, isso é um pulmão, isso é um fígado, ou identificar as estruturas, isso é um brônquio, né? Agora, vocês já precisam ir um pouco além da identificação da estrutura na lâmina. Vocês precisam minimamente descrever o que vocês estão vendo na lâmina. Por que eu bato tanto nessa tecla, que você precisa descrever? Porque no próximo ano, no terceiro ano, a gente vai entrar nas patologias. E aí você vai estudar, vamos supor, vou estudar hepatite. Eu vou estudar no livro, ou vou estudar em artigos sobre hepatites, certo? No livro e nos artigos vai estar a descrição da lâmina de patologia. Pode ter uma ou outra foto. Conforme o artigo, tem uma foto, no máximo 2 fotos. Então, identificar na lâmina é interessante? Sim, é interessante, faz parte do processo de memorização. Mas você tem que saber minimamente descrever como que é o aspecto histológico do fígado para você entender a descrição dos aspectos histológicos da hepatite. No ano que vem a gente vai ver hepatite. O ano que vem a gente vai ver as doenças. Então, por isso que você precisa, por isso que eu bato tanto nessa tecla, que você precisa ter né, fazer uma descrição da lâmina. E a prova é mais ou menos assim, eu ponho a descrição e você tem que dizer que órgão que é. Certo? Ou, né, nas abertas, eu posso pedir a descrição de tais coisas, certo? Mas nas múltiplas escolhas, nas objetivas, a gente coloca uma descrição e aí você vai ter que dizer que órgão que é aquele. Então, por isso que precisa entender. Bom, eu vou fazer assim, digestório, de uma forma geral, fígado, que eu acho muito importante, depois, excretor e sistema nervoso, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E vocês vão me falando se vocês estão acompanhando, tá? No digestório, o que a gente vai precisar?
Qual que é o nosso objetivo aqui? Você vai precisar diferenciar o que é lâmina, descrição histológica da lâmina de esôfago, do estômago, do intestino delgado, do duodeno e do intestino grosso. Então, eu vou dar a descrição da lâmina e você vai ter que saber se isso aqui é esôfago, estômago, duodeno ou cólon, tá? Tá dando para ver o slide? Sim, prof. Eu não vou pôr em apresentação para não dar mais problema aqui. Então, a estrutura histológica do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso é a mesma. A arquitetura histológica é a mesma. Eu tenho uma parede muscular, certo? Para fazer o peristaltismo, eu tenho uma parede muscular, uma parede de tecido muscular liso, e eu tenho uma mucosa que está revestindo internamente esse tubo, porque esôfago até o ânus é um tubo, é um único tubo, que vai tomando forma, vai dilatando, ou formas diferentes, mas é um único tubo. Então, é um único tubo que tem parede muscular. Então, parede muscular não vai diferenciar um do outro. O que vai diferenciar um do outro? A mucosa que reveste internamente esses órgãos, né? E aí, quando você for ver a mucosa, você faz uma analogia com a função, certo? Então, esôfago, qual que é a função? É passagem de alimentos. É passagem, transporte de alimentos da boca para o estômago. Então, ele está assim, muito próximo da fronteira, ele está muito próximo aqui do meio externo. Então, ele tem que ter um epitélio de revestimento que proteja esse tubo, né? Qual que é o epitélio de revestimento que vai proteger? O estratificado pavimentoso, muito semelhante com o da boca, certo? Então, no esôfago, eu tenho epitélio estratificado, epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, com múltiplas camadas, para proteger, certo? Agora, vai passar alimento aí, precisa ter uma certa. Como que o alimento precisa passar mais fácil aí por esse tubo. Então, eu tenho que ter um pouco de muco para lubrificar esse tubo. Mas eu não tenho esse muco aqui na mucosa. A mucosa é puramente epitélio de revestimento. Aonde ficam as glândulas mucosa? Na região abaixo da mucosa, que a gente chama de submucosa. Então, o esôfago tem a mucosa do esôfago é epitélio de revestimento. Na submucosa, eu tenho algumas glândulas mucosas que vão lubrificar esse tubo. Aí, parede muscular e o revestimento externo, isso aqui tudo bem, não vai diferenciar. O que vai diferenciar é essa mucosa aqui. Beleza? O estômago. Bom, no estômago, eu já vai ter uma função, eu vou digerir, digestão, eu vou quebrar esses alimentos que eu ingeri em pequenas partes, em pequenas moléculas. Então, eu tenho que ter muitas substâncias aí. Então, por outro lado, esse estômago já está meio longe da fronteira, né? A boca está aqui, a fronteira, o meio externo está aqui, o estômago já está longe. Então, o estômago não precisa de um epitélio de proteção muito grande, né? Mas ele precisa ter glândulas. Glândulas que vão fabricar substâncias que vão atuar nesses alimentos.
Então, a mucosa que reveste internamente o estômago, ela tem um epitélio de revestimento aqui em cima, ó, tem um epitélio cúbico colunar de revestimento, e esse epitélio desce, forma a glândula aqui embaixo e sobe, olha. Quando eu faço o corte oblíquo aqui, dificilmente eu consigo ver esse pescocinho aqui da glândula, tá? Geralmente eu vejo elas redondinhas aqui, tá? Então, a mucosa do estômago, ela já tem epitélio de revestimento, claro, que tudo tem que ter epitélio de revestimento, mais epitélio glandular. Então, eu tenho 2 tipos de epitélio na mucosa gástrica. O epitélio de revestimento vai revestir aqui proteção. Você vê que é simples, uma camada só de células, né, meio cúbico colunar, etc. Agora, o epitélio glandular, ele é constituído de células parietais, células principais e células enteroendócrinas, né? Por quê? Porque cada uma delas vai produzir determinadas substâncias, né? Então, as células parietais vão produzir ácido clorídrico e fator intrínseco, isso aqui é muito importante na patologia, porque uma deficiência dessas células parietais, eu posso ter uma anemia importante. As células principais vão fazer essas pepsina, renina, precursores de lipase, e as células neuroendócrinas vão produzir gastrina, somatostina, secretina, que está mais ligado ao sistema imune, tá? Agora, preciso de muco? Preciso também de muco aqui nesse estômago, né? Por quê? Porque eu vou produzir ácido clorídrico, eu preciso de uma certa proteção aqui também, né? Então, a célula mucosa, tá? A célula mucosa que produz o muco, ela fica aqui nesse pescocinho, tá? Então, esôfago, eu tenho epitélio de revestimento, só epitélio na mucosa, só epitélio de revestimento, estratificado pavimentoso. O muco que eu preciso para o esôfago está embaixo da mucosa, certo? Lá no estômago, na mucosa que reveste internamente o estômago, eu tenho epitélio de revestimento e glandular, certo? Até aqui foi? Vocês estão me ouvindo? Então, professor, o pessoal tava mandando joinha no chat. É que eu não, quando compartilha, eu não vejo mais o chat. Então, vocês têm que falar mesmo, tá, gente? Pode interromper. Porque quando eu compartilho aqui, vocês somem da minha vista. Então, eu não consigo ler o chat. Tá bom. Tá? Então, pode interromper. Qualquer dúvida, pode interromper. Aí nós temos o intestino. O intestino, ele também vai ter parede muscular. Outra coisa. Então, o estômago, ele tem na mucosa epitélio de revestimento mais epitélio glandular e na submucosa ele não tem glândula. Diferente do esôfago. Percebe a diferença? O epitélio glandular, no estômago, o epitélio glandular está na mucosa. Não está embaixo da mucosa, tá? Aí o intestino, parede muscular, tá? Submucosa. Eu tenho a mucosa. A mucosa que reveste internamente o intestino, ela tem vilosidades quando o epitélio sobe, ou, entre parênteses, vai em direção à luz. Certo? E eu tenho criptas quando o epitélio desce em direção à submucosa e à parede muscular. Então, isso aqui é vilosidade, isso aqui é cripta, certo?
E o epitélio, ó, vilosidade sobe, cripta desce, certo? Aí, intestino, vamos falar assim, duodeno e cólon, que são as duas extremidades, né? Você vai ver qual que é a função. Qual que é a função do duodeno? A absorção de nutrientes. Então, eu tenho que ter muitas vilosidades, muitas vilosidades. Isso aqui a gente chama de macrovilosidades, para poder aumentar a superfície de absorção. Se eu esticar todas essas vilosidades, vou aumentar muito a superfície de troca. Então, duodeno, ele faz absorção. Então, ele tem que ter muitas vilosidades. Muitas vilosidades. O intestino delgado, principalmente o duodeno. Intestino grosso, ele absorve basicamente água. É reabsorção de água. Então, ele não precisa tanto de vilosidades. Ele precisa mais de cripta. Ele vai ter cripta. Então, intestino duodeno, intestino delgado, muitas macrovilosidades. Eles têm cripta? Tem também, mas o predomínio é das macrovilosidades. Intestino grosso, não tem mais macrovilosidades. A mucosa é plana, ele tem cripta. E quanto às células? Nas células eu tenho o epitélio de revestimento da mucosa, ele tem as células absortivas e ele tem as células caliciformes que produzem muco. Por quê? Eu também vou precisar de muco nesse intestino, né? Na verdade, eu preciso de muco em tudo quanto é lugar, né? Para poder dar uma lubrificada nesse tubo, tá? É uma forma de proteção. Muco é nossa primeira barreira, né? Da imunidade inata. Então, eu tenho células absortivas e tenho células caliciformes. As células caliciformes é bastante conhecida de vocês. Vocês conhecem bastante a célula caliciforme, aquela branquinha, né? Então, intestino duodeno, intestino delgado, como ele vai fazer a absorção, ele vai ter, lógico, mais células absortivas e menor número de células caliciformes. O cólon, ao contrário, ele vai ter mais célula, predomínio de células caliciformes e poucas células absortivas, certo? E nós temos um detalhe da ultraestrutura da célula absortiva, que são as microvilosidades. Então, isso aqui é uma macrovilosidade, o epitélio subiu, tá? Agora, cada celulinha absortiva dessas aqui ainda tem microvilosidades. Essas microvilosidades também são existem com o objetivo de aumentar ainda mais a superfície de absorção, certo? Então, se eu esticar as macrovilosidades e eu esticar as microvilosidades da célula absortiva, nossa, eu aumento bilhares de vezes a superfície de absorção. A microvilosidade é um aspecto da ultraestrutura da célula absortiva. É a ultraestrutura da microscopia eletrônica. A membrana citoplasmática sobe e desce. Eu vou ver na lâmina a microvilosidade? Não, eu não vou ver a microvilosidade, mas eu vou ver um aspecto que a gente chama borda em escova, que é esse risquinho contornando as células absortivas. Você vê aqui, tem a célula caliciforme, ela não tem borda em escova, olha. Mas esse risquinho brilhoso aqui, que contorna a macrovilosidade, é o reflexo na lâmina, na histologia,
desse aspecto ultraestrutural que é a microvilosidade. Então, se eu apontar aqui, isso aqui não é microvilosidade, isso aqui é aspecto em borda de escova. Borda em escova. Esse é o aspecto citológico dessas células, que eu estou vendo no microscópio. O que significa borda em escova? Microvilosidades, certo? Deu para entender? Essa microvilosidades, essa borda em escova e essa macrovilosidade aqui, elas são aspectos histológicos e citológicos importantes no duodeno, né? Porque quando eu começo a ter uma desnutrição, quando eu começo a ter uma síndrome de mal absorção, essa mucosa desse intestino começa a atrofiar. Eu não tenho alimento, eu vou atrofiando. E primeiro sinal histológico de que esse intestino está começando a atrofiar é quando ele perde esse aspecto em borda escova. Perdeu esse aspecto em borda escova, eu já falo, olha, esse não está bem essa mucosa, já está atrofiando. Se a macrovilosidade ficar mais baixa, mais romba, é mais sinal ainda de atrofia, tá? Então, a bordinha escova, a célula caliciforme, então tem muito mais célula absortiva do que célula caliciforme. Lógico, por causa da função, tá? Agora, o cólon você percebe, não tem mais macrovilosidade. Não tem mais macrovilosidade. Olha como é plano a mucosa. Lógico, ele vai ter pregas, porque tem prega, o intestino tem pregas macroscópicas, né? Na anatomia, você vê que o intestino é todo pregueado, mas a mucosa não tem macrovilosidade, ela é plana e tem criptas. E quando você vai ver a célula principal, a célula predominante é a célula caliciforme. Você vê uma ou outra célula absortiva, tá? Então, não é difícil de você diferenciar esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. O duodeno ainda tem uma particularidade histológica que chama muita atenção na histologia, para você reconhecer o cara mandou uma biópsia de intestino delgado. Puxa, como que eu vou saber se é delgado? Tem duodeno, jejum, ilho, como que eu vou saber? O duodeno, você percebe que ele abaixo da mucosa, então na submucosa, ele tem glândulas. Então, onde eu tenho glândulas na submucosa? No esôfago e no intestino, no duodeno. Aí, jejuno, ilho e cólon não tem mais glândula embaixo da mucosa, tá? Isso também é um detalhe histológico que chama atenção, né? Por quê? Eu recebo uma lâmina, eu recebo uma biópsia com uma lâmina assim, olha, ou assim ou aqui embaixo, que tem as vilosidades já são rombas, olha, já tem pouca vilosidade, já começa a ter um pouco mais de célula caliciforme. Isso é jejuno, ilho normal ou isso é um duodeno patológico que está com atrofia? Eu vejo na submucosa. Se tem glândula na submucosa, é um duodeno atrofiado. Se não tem glândula na submucosa, é jejum e ilho. Isso é normal para o jejum e ilho. Percebe como os aspectos histológicos são importantes no diagnóstico das patologias? Tá? Beleza? Dúvidas?
Tudo certo, professor. Intestino, duodeno, esôfago. Dúvidas? Não, Beleza. Depois eu queria, porque eu não estou vendo vocês, depois eu queria que vocês fizessem um favor. Todo mundo abrisse as câmeras e vocês tirassem aquela foto que tira. Tem gente que tira foto ou faz print, sei lá, eu de todo mundo, assim, na coisa para vocês me mandarem, que eu não estou vendo vocês. Não, vamos fazer sim, professor. Fica tranquilo. Bom, fígado. Fígado nem se fala, né? É muito importante. No terceiro. Lá no... Oi? professor, Pode falar. a gente estava se perguntando que a senhora não deu fígado nesse segundo semestre. Foi conteúdo do primeiro. Vai cair na prova? No segundo semestre eu não dei fígado? Não, pro. Dei sim, gente, não dei? Vixe, vai cair na prova. Linda, dei no segundo professora. semestre? A senhora não deu, não. Deu só no primeiro semestre, fígado. Não, mas vai cair na prova. Vai cair na prova. Tem questão de fígado na prova, sim. Nossa, eu não dei fígado no segundo semestre? Não, pro. E aí, professora, como é que vai cair? Vai cair, porque tem questão de fígado na prova. Quantas? Acho que umas 2 ou 3. Meu Deus, pro. Mas O professor, então dá uma direcionada aí, porque tem 12 conteúdos que a senhora deu sem seu fígado. O fígado é 13. Como que é o negócio? Eu pedi para a senhora dar uma direcionada do que vai cair de fígado na prova, porque é muita coisa até o momento, né, do que a senhora já deu. Eu fiz questão de fígado, sim. No envelhecimento a gente não falou de fígado? Não, pro. Não falei em insuficiência hepática? Não. Agora já imprimiu a prova. Não dá para anular todas elas. Não dá. Vai cair, sim. Não, mas falando bonitinho aí que a gente tem que Tá. estudar, né, professora? Dá certo, né? Então vamos lá. Então vamos fazer mais fígado. Aqui, o fígado, ele tem como um aspecto histológico importante essa arquitetura em forma de lóbulos, tá? Então, eu tenho lóbulos hepáticos, e é muito importante esses lóbulos hepáticos, a característica da normalidade do fígado é esses lóbulos hepáticos serem hexagonais, olha. Eles são hexagonais, tá? Porque lá na frente a gente vai ver uma das coisas, patologia, é que a gente tem o que a gente chama de pseudolóbulos. O que é um pseudolóbulo? Parece um lóbulo, mas ele é redondo. Então, não é um lóbulo verdadeiro. Então, essa característica dos lóbulos serem hexagonais aqui, isso é muito importante, tá? Então, ele tem lóbulos hexagonais, no centro do lóbulo, ele tem uma veia, que a gente chama de veia centrolobular, e aí os hepatócitos estão dispostos enfileirados, olha, formando fileiras, certo? E entre uma fileira e outra de hepatócito, a gente tem o sinusoide, um vaso capilar sinusoide. Então, no centro do lóbulo, a gente tem uma veia centrolobular, aí a gente tem as fileiras de hepatócitos, entre as fileiras de hepatócito, a gente tem os
capilares sinusoides, e na ponta do lóbulo, entre um lóbulo e outro, percebe que é entre um lóbulo e outro, eu tenho uma região que a gente chama de espaço-porta. A região a gente chama de espaço-porta, certo? O que tem? Quais as estruturas que tem nesse espaço-porta? Eu tenho uma tríade que a gente chama de tríade portal, que é um ramo de uma artéria, um ramo de uma veia e um ramo de um ducto, certo? Então, eu tenho um ramo de uma veia, um ramo de uma artéria e um ramo de um ducto. Isso é a tríade portal. A tríade portal está aonde? Ela está na região que é o espaço porta. O espaço porta, ele fica entre um lóbulo e o outro, lá na, vamos dizer assim, na pontinha do hexágono, do lóbulo hexagonal. Então, essa estrutura, essa arquitetura no fígado. A gente vai fazer diagnóstico de cirrose, de hepatite, tudo, por causa da distorção dessa arquitetura. Quando eu tenho distorção dessa arquitetura, eu sei que esse fígado está com cirrose ou está com hepatite, certo? Ah, eu vejo um lóbulo redondo, não está normal. Eu vejo um espaço-porta dentro do lóbulo, não está normal. Então, esse aspecto histológico, essa arquitetura histológica do fígado é muito importante. A veia, aqui no espaço-porta, o espaço-porta me representa o hilo, a entrada do fígado. O que eu tenho entrando no fígado? Eu tenho entrando no fígado a artéria hepática, eu tenho entrando no fígado a veia porta. Aqui está desenhadinho, esquematicamente, separadinho, mas elas entram juntas. A artéria hepática e a veia porta. Elas entram pelo hilo hepático, certo? E sai o que desse hilo hepático? Sai o ducto biliar, olha. Né? O ducto biliar. Lá na anatomia tem uns nomes lá, ducto hepático comum, colédoco, etc. Mas vamos colocar aqui, sai a bile, porque a bile vai ser excretada, vai ser jogada lá no fígado, lá no intestino, para ser eliminada nas fezes, certo? Então, o espaço porta, ele me representa a entrada do fígado. As fileiras de hepatócito me representam o parênquima hepático propriamente dito, é onde vai acontecer todas as funções do fígado. E a veia centrolobular, ela corresponde à saída do fígado. Porque, veja bem, todo hilo de todo órgão entra a artéria e sai a veia, né? Hilo esplênico, entra a artéria esplênica e sai a veia esplênica, não é? Hilo renal, entra a artéria renal e sai a veia renal, normalmente. Aqui, a veia hepática, ela não sai pelo hilo, ela sai aqui por trás, porque ela já vai desembocar direto na veia cava. A veia hepática é um pedacinho de veia só. Ela sai do fígado e já cai na veia cava inferior. Então, essa veia centrolobular que está aqui no centro do lóbulo, ela é o equivalente à saída do fígado. Ela é equivalente à veia hepática. Então, todas as veias centrolobulares vão convergindo e vão para
formar a veia hepática, que vai sair lá por trás do fígado. Certo? Até aqui foi? Sim, professora. Tá. Então, no espaço porta, eu tenho um ramo de uma artéria, um ramo, que é a artéria hepática, um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ramo do ducto biliar. Agora, uma coisa interessante que você olha aqui, e que vai ser muito importante lá na patologia, percebe que aqui nas fileiras de hepatócito, eu não tenho ducto biliar. O ducto biliar começa aqui no espaço porta, certo? O ducto, como a gente está acostumado a ver, né? Olha, com um epitélio cúbico, simples. Percebe que aqui nessas fileiras de hepatócito não tem um equivalente menor, um canalículo, um equivalente ao ducto biliar aqui dentro do lóbulo? Como é que a bile que está sendo produzida aqui no fígado vai chegar nesse ducto biliar para ir lá para fora do fígado para cair no intestino? Então, aqui entra um detalhe importante da ultraestrutura do hepatócito. Então, a ultraestrutura do hepatócito. O hepatócito é uma célula cúbica, ele é como se fosse um tijolinho. Ele tem 4 lados. É um quadrilátero, certo? Ele está em fileira. Então, aqui eu tenho outro hepatócito, aqui tenho esse que eu estou vendo, e aqui eu tenho outro. Aqui desse lado, eu tenho os vasos sinusoides, certo? Então, aqui na frente eu tenho outro hepatócito, aqui atrás eu tenho outro hepatócito. É uma fileira de hepatócitos. Entre uma fileira e outra, eu tenho o vaso sinusoide. Lógico que o alimento que vai ser metabolizado, ele chega nesse hepatócito pelo vaso sinusoide, né? Por quê? O alimento chega no espaço, chega no fígado pela veia porta, certo? Então, ele chega no lóbulo aqui pelo espaço porta, certo? Aí ele cai nos sinusoides e aí ele entra no hepatócito para ser metabolizado. Então, aqui, esses dois lados aqui que estão colados no vaso sinusoide, eles têm essas microvilosidades aqui, que é para aumentar a superfície de troca, está entrando e saindo substância por esse lado. Agora, entre um hepatócito e outro, aqui a gente chama de domínio apical, ó, eu tenho uma lacuna, isso aqui é na ultraestrutura, eu tenho uma lacuna aqui nesse hepatócito, entre um hepatócito e outro. Essa lacuna a gente chama de canalículo bilífero. É por onde sai a bile do hepatócito e vai parar lá no ducto biliar do espaço porta. Certo? Por que isso é tão importante? Quando a gente for ver, por exemplo, hepatite, o vírus lesiona o hepatócito, destrói o hepatócito. O que vai acontecer? Vai interromper esse fluxo de bile. Então, eu tenho o quê? Colestase, certo? Eu tenho icterícia. Então, esse é um detalhe da ultraestrutura. Lógico que aqui na histologia, na citologia, eu não vou conseguir ver, tá? Ó, eu não vou conseguir ver o canalículo bilífero aqui, mas eu tenho que saber que ele existe para poder entender depois, lá na hepatite, porque que qualquer destruição de hepatócito, eu vou ter acúmulo de bile.
vai ficar acumulado bile, porque se eu destruir o hepatócito, eu destruir o canalículo bilífero, não vai escoar a bile para o ducto biliar, tá? E aqui os aspectos citológicos do hepatócito, né? Eu tenho um núcleo com aspecto bem vesiculoso, com um nucleolo bem evidente. Por quê? Porque é uma célula que produz muita proteína, tá? E o citoplasma, ele não é bem cor-de-rosa, ele é meio manchadinho, né? Por quê? Porque ele tem muito ribossomos, né? Olha a quantidade de ribossomos que ele tem. Por quê? Porque ele produz muita proteína. Então, o hepatócito, ele tem duas grandes funções. Ele vai fazer o metabolismo da maioria das substâncias, tanto nutrientes quanto metabolismo de medicamentos, de drogas, tudo mais, e ele é um importante produtor de proteínas. Ele produz proteínas plasmáticas e ele produz fatores de coagulação, tá? Meu Deus, será? Eu não dei. Ô, Pro, uma dúvida. Alguma Oi. discursiva vai ser de fígado? Vai, uma discursiva curta. Hum, tipo assim, cite aspecto citológico, né? Essas coisas Ou, assim. aspectos citológicos ou aspectos ultraestruturais, alguma coisa assim. Beleza, beleza. Deu para entender o fígado, gente? Pode perguntar. Professor, Olha como. além disso que a gente precisa saber para a prova de fígado, né? Oi? Tipo, isso que a senhora falou é tudo que a gente precisa saber para a prova, né? A gente não precisa ver mais nada por fora. Quem está perguntando, Caio? Sou eu, professor. É porque o Eu tempo acho que dele foi. é. Eu não lembro o que eu perguntei direito, mas eu lembro que eu fiz questão de fígado, sim. Lá no envelhecimento, a gente não falou, porque, inclusive, é, a questão do envelhecimento passa porque o fígado, ele, lógico que não existe uma insuficiência hepática por conta do envelhecimento, né? O fígado ele tem grande capacidade de regeneração. Então, só pelo envelhecimento, o indivíduo não vai ter uma insuficiência hepática. Para ter uma insuficiência hepática, precisa ter destruição, patologia, doença. Mas, no envelhecimento, a gente tem uma certa lentidão do funcionamento do fígado. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o medicamento com o idoso. Porque a gente tem que lembrar que o metabolismo às vezes, o metabolismo daquele medicamento pode estar lentificado. Então, numa pessoa jovem, aquele medicamento é rapidamente metabolizado e excretado, e no idoso não. Não é metabolizado tão rapidamente. A meia-vida dele começa a ser mais longa no idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o medicamento no idoso por conta dessa lentificação do fígado. Não falei nada disso? Você tá falando muito de envelhecimento e fígado, vai ter alguma questão disso, né? Não sei. Não, é só para dizer que o fígado é importante. O fígado é um órgão extremamente importante para nós, entendeu? No terceiro ano a gente vai ver demais fígado, demais. Então, eu não falei, não teve uma aula de glândulas acessórias do intestino, do sistema digestório? Lá no meu pendrive tem glândulas acessórias. E aí tinha glândulas salivares, pâncreas, fígado. Prof, eu acho que de glândula acessória você só foi nas glândulas salivares e no pâncreas.
Você não falou de fígado. Tá, mas de qualquer forma, vocês têm o arquivo de fígado ou não? Não tem mais arquivo de fígado? Vou mandar pro Breno de novo o arquivo de fígado, tá? Só de fígado. Porque nesse arquivo de glândulas acessórias tinha fígado. Pode ser que a aula tenha ficado meio longa e tenha ficado só para o final. Dúvidas? Dúvidas? Não. Podemos ir adiante? Aqui, ó. Só confirmar, tá? Ixi, tá chovendo. Abre a prova aí, pro. Não. Eu quero só confirmar. Aí, ó. Naquele arquivo de glândulas acessórias, tá? Do sistema digestório, tem uma parte de fígado. Mas, de qualquer forma, eu posso mandar o arquivo de fígado de novo pro menino, pro Breno, tá bom? Eu fiz também teve uma aula de sistema digestório e envelhecimento, teve, que eu lembro. Bom, então avisa o povo que vai cair fígado, tá? Sistema excretor. Bom, rim também é super importante, lógico, né? Ô, prof, Oi. das outras glândulas, tipo língua, as próprias glândulas parótidas e tal, os pâncreas, Pode cair alguma coisa, sim, pode cair, mas eu não tenho rim. condição de rever tudo. Não, mas tipo assim, vai cair então, só pra gente ter uma Pode, cai sim, alguma coisinha cai, de glândulas salivares, pâncreas, cai sim. Ô, Pro, de presente de Oi. Natal, assim, tipo, a questão discursiva longa, é sobre o quê? Quem que tá falando? É o Rafa. Ai, Rafa. Eu mesmo, Pro. A discursiva, eu já vou dar a questão. A discursiva, não vou falar exatamente o quê, mas a discursiva longa, como vale muito, eu peguei um tópico que é bem extenso, que é um módulo inteiro, que é o envelhecimento. Professora. Então vocês vão ter que falar as alterações fisiológicas do envelhecimento e citar algumas doenças do envelhecimento. Beleza, obrigado. Aqui, o que é muito importante? Bom, lógico, muito importante é o glomérulo, né? O glomérulo é muito importante, porque ele vai fazer a função do fígado, do rim. Então, o glomérulo é um tufo de capilares, ele tem a membrana de Bowman aqui, né? A cápsula de Bowman, né? E esse glomérulo aqui, o que é importantíssimo vocês saberem desse glomérulo? Que eu tenho o tufo de capilar, certo? Capilar, ele basicamente é endotélio, você lembra? Vaso capilar, ele só tem endotélio. Ele não tem parede muscular, nada, ele só tem endotélio. Capilar é um vaso caracterizado por só ter endotélio. Só que ele tem que ter um tecido de sustentação para esses capilares. E aqui eu não posso ter um tecido conjuntivo normal. Por quê? Porque um tecido conjuntivo normal, com colágeno desses que a gente está acostumado a ver em todos os órgãos, vai dificultar a filtração. Então, eu tenho que ter um tecido conjuntivo especial aqui, fazendo a sustentação desses capilares. Então, aqui a gente tem o mesângio, ou
a célula mesangial, tá? Então, a célula mesangial, ela fica entre os capilares e ela funciona como um tecido conjuntivo, porque você tem as células mesangiais que produzem a matriz mesangial. Então, o que caracteriza um tecido conjuntivo? Células distanciadas entre si, com grande quantidade de matriz. Não é isso que caracteriza um tecido conjuntivo? Aqui eu vou ter células mesangiais e entre as células mesangiais eu vou ter a matriz mesangial, tá? Isso faz toda a diferença lá na patologia, quando a gente for estudar, por exemplo, glomerulonefrites, tá? Então, o mesângio consiste de células mesangiais e de matriz mesangial, tá? As células mesangiais, elas têm várias funções, né? Não é só fazer a sustentação do capilar. Ela também faz... ela está relacionada com... ela produz citocinas, então ela tem uma atuação pró-inflamatória, tá? Ela produz a matriz mesangial, ela faz uma fagocitose, ela tem proteínas contráteis no citoplasma, e a contração dessa célula mesangial, ela regula, né? Porque se ela contrai, aumenta a luz do capilar, se ela dilata, diminui a luz do capilar. Então, ela modifica, ela controla um pouco o fluxo sanguíneo dentro desse capilar. Então, a célula mesangial, ela tem várias funções, tá? E ela é importantíssima, né? Principalmente quando a gente for estudar glomerulonefrite, tá? Belezinha? Aí, nós temos também, lá no glomérulo, a gente tem aqueles podócitos, né? Que são células que vão fazer as fendas. Cadê? Aqui. São as células que vão fazer as fendas de filtração, tá? Vai participar da barreira, né? Ali fazer umas fendas que fazem o espaço. E aí nós temos os túbulos. Então, o sangue entra nesse capilar, é filtrado e, é claro, cai nesse espaço de Balmer aqui. O que é filtrado cai nesse espaço de Balmer. Esse espaço de Balmer vai... Deixa eu ver aquela... Esse espaço de Balmer aqui vai ter continuidade com os túbulos renais. Aí eu tenho o túbulo contorcido proximal, tenho o túbulo contorcido, tenho alça de Henle, depois tenho o contorcido distal, né? Então, o que entrou aqui pelo sangue, o sangue entrou nesses capilares, é filtrado. O que caiu aqui nesse espaço de Balmer, cai nos túbulos renais. Os túbulos renais, a gente tem uma diferença histológica entre eles, que é aqui, olha, são bem diferentes histologicamente, né? O túbulo contornado proximal, a célula é maior, então parece, dá a impressão que ele tem menos núcleo. Olha. O distal, como a célula é menor, parece que ele tem mais núcleo. Olha. A célula do proximal tem um citoplasma maior, tá? Mais corado. A célula do distal tem um citoplasma menor, mais claro, mais descoradinho, mais pálido. A luz do distal tem o que a gente chama de borda em escova.
o proximal, desculpe, tem o que a gente chama de, não tem nenhuma foto da borda em escova, tem borda em escova. O que é a borda em escova? São microvilosidades semelhantes àquelas microvilosidades do duodeno, tá? Faz uma borda em escova, ou seja, a luz do distal é mais aberta, a luz do proximal é mais fechadinha, por conta dessa borda em escova. Isso por quê? Porque eles têm funções basicamente bem diferentes. O sangue entra no tufo de capilar, é filtrado. O ultrafiltrado cai nos túbulos. Só que, de repente, eu posso filtrar alguma coisa que é muito importante. Eu posso, por exemplo, filtrar glicose. A glicose é importante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reabsorver. Eu filtrei a glicose, às vezes porque tem muita glicose, eu filtrei, mas eu vou reabsorver, porque ela é importante. Proteínas, eu vou reabsorver. Então, o proximal, ele faz assim tipo assim, nossa, eu filtrei muita coisa, estou jogando fora umas coisas importantes, então eu vou reabsorver, certo? O distal, ele já tem mais a função de controle da pressão. Por quê? O distal, ele vai lá, o néfron esticadinho, o distal está lá longe, mas, na verdade, o distal está mais próximo, ele faz uma voltinha, tá? O distal, ele dobra e vem parar aqui pertinho do glomérulo. Por quê? O túbulo contornado distal, ele vai fazer parte do aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular, ele é constituído de mácula densa, células mesangiais extraglomerulares e as células justaglomerulares. Então, tá aqui. O que é a mácula densa? É o epitélio do túbulo distal, contornado distal, que está grudado aqui no polo vascular do glomérulo e que vai sentir se tem uma pressão baixa ou se tem uma pressão alta, né? Se tem uma pressão alta, o sangue está chegando nessa arteríola renal aqui com muita pressão, esse aparelho justaglomerular detecta essa pressão, esse ducto contornado distal fala assim, não, tem muita pressão, eu vou eliminar, eu vou deixar passar sódio. Eu vou deixar passar sódio, porque já está muita pressão. Se o sangue chega nessa arteríola renal aqui, com baixa pressão, esse aparelho justaglomerular detecta essa baixa pressão, o que o túbulo contornado distal faz? Não, vou reabsorver sódio. Eu vou reabsorver sódio para aumentar a pressão, tá? Então, esse túbulo contornado distal, ele está muito na função de reabsorver eletrólitos, que é sódio, potássio, etc., para fazer a regulação da pressão. O túbulo contornado proximal, ele reabsorve o que eu deixei passar nesse ultrafiltrado, que é importante, que eu não deveria ter deixado passar. Então, eu vou lá e reabsorvo. E o distal, ele faz o controle da pressão, reabsorvendo ou não os eletrólitos. Beleza? Beleza, professora. Dúvidas? O que pode cair de... As palavras na minha boca, professora. O que pode cair de rim? Aí eu tenho as vias urinárias. As vias urinárias é uma coisa interessante, porque as vias urinárias, ureter, bexiga, uretra, elas têm
elas são tubos, logicamente, e são revestidas por um epitélio muito especial que só tem aí, que é o epitélio de transição, né? O epitélio de transição, ele está revestindo todas essas vias urinárias, por quê? O epitélio de transição, se a via urinária está vazia, esse epitélio fica com várias camadas de célula. Aí, essa bexiga ou esse ureter vai enchendo de urina, ela vai dilatando, eu vou diminuindo o número de camadas de célula, de epitélio, das células do epitélio. Então, é um epitélio muito especial, só tem aí, tá? É o epitélio de transição. Beleza? Aí tem parede muscular, lógico, tudo, mas o que chama atenção nas vias urinárias? O epitélio de transição, porque é só nas vias urinárias que eu tenho epitélio de transição. E ele é feito justamente para isso, para dar essa capacidade de dilatação, né? Eu dilato a bexiga para reter a urina, né? Depois eu esvazio a bexiga. Então, é um epitélio que eu brinco, jocosamente eu falo que é um epitélio tipo sanfona, né? Ele abre e fecha, abre e fecha. Então, se a bexiga está vazia, eu tenho mais camadas de células no epitélio. Se ele dilata, as células vão acomodando e vai ficando cada vez mais um número menor de camadas para poder revestir toda a bexiga que está dilatada. Beleza? Dúvidas? Eu queria ver se eu não tenho nenhuma outra estrutura aqui do túbulo contornado proximal. Devia ter posto uma foto. Agora foi. Próximo eu tenho que colocar aqui. Eu pus a outra estrutura do túbulo contornado distal, né? O túbulo contornado distal, ele tem poucas microvilosidades, né? E ele tem mais essas junções aqui por conta da reabsorção de sódio. Dúvidas? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professora, tudo certo. Agora eu quero fazer um pouco de sistema nervoso, tá? Cadê? Neurônios, né? Neurônio é a célula que vai realizar a função do sistema nervoso, né? E a função do sistema nervoso nada mais é do que um processamento de dados. Ela recebe uma informação, processa essa informação e manda uma informação processada adiante, né? Então, na verdade, ele é um microcomputador, né? Então, ele tem o corpo celular, os dendritos e o axônio. Axônio é sempre um. Ele só tem um axônio. Dendritos, ele tem vários, certo? A informação chega no neurônio pelo dendrito. É processada essa informação no corpo celular. E é enviada uma outra informação processada, é enviada adiante. Pode ser para um outro neurônio, pode ser para um músculo, etc. Certo? Então, só que na lâmina a gente não vê o dendrito e não vê o axônio, a gente vê basicamente o corpo celular, tá? O corpo celular. Essa é uma lâmina que foi feita por um atlas, tá? E se eu tirar as legendas, ele diz que isso aqui é o axônio, tá? Para mim, esse aqui parece mais axônio do que dendrito. Então, a gente não vê perfeitamente os dendritos e os axônios. A gente vê
o corpo celular. E esse corpo celular, ele tem características citológicas muito importantes que vão me dizer se esse neurônio está funcionando adequadamente ou não, certo? Quais as características? Essas características estão relacionadas à grande produção de proteínas, porque neurotransmissores são proteínas, certo? Neurotransmissores são proteínas. Então, o neurônio produz muita proteína. Então, se vocês lembram do hepatócito, que também é uma célula que produz muita proteína, ele tem nucleolo evidente, ele tem cromatina de aspecto vesiculoso, ele tem o citoplasma um pouco manchado de basofílico, porque tem muito ribossomo. Essas características aqui no neurônio são exageradas, porque o neurônio produz muito mais. Então, o neurônio, ele tem um núcleo volumoso, presta atenção numa coisa. E essa seta aqui, com esse NU, e essa bola preta, roxa aqui, não é o núcleo. Essa bola preta, escura, grande aqui, com essa seta, é o nucleolo. O núcleo é essa bola mais branca, mais clara aqui, olha. Então, o núcleo é muito volumoso, a cromatina é bastante vesiculosa, bastante clara, e o nucleolo é exageradamente grande. Tanto é que, às vezes, o aluno pensa que o nucleolo é um núcleo, de tão grande que o nucleolo é, tá? Então, núcleos volumosos com cromatina de aspecto vesiculoso, com áreas muito claras e nucleolo muito evidente, tá? E o citoplasma do neurônio, do corpo do neurônio, é todo manchado de roxo. A gente chama de grânulos basofílicos ou substância de Nício. Então, ele fica todo manchado. Então, aquelas características citológicas que a gente viu no hepatócito, porque ele produzia muita proteína, aqui nos neurônios, aquelas mesmas características, só que de maneira bastante exagerada, tá? Então, para você ver, por exemplo, esse neurônio aqui, olha. Esse neurônio, ó. Olha o citoplasma como é bem cor-de-rosa. Olha o núcleo como é bem roxo. E olha como ele não tem nucleolo. Então, esse citoplasma, esse neurônio aqui, ele está morto. É o que a gente chama, cadáver de neurônio. A gente pode chamar de neurônio vermelho ou pode chamar de neurônio isquêmico, mas é um neurônio morto. Então, se você comparar esse neurônio aqui com esse neurônio aqui, você vai ver que esse aqui, ó, o núcleo como é bem grande, como é claro o núcleo. Ele tem uma cromatina clara. E o nucleolo é bem grande. Para você ter uma ideia, olha, essas células aqui são as células da neuróglia. Olha, compara o tamanho do nucleolo com o tamanho das células da neuróglia. Como que o nucleolo é grande, tá? Então, núcleos volumosos com cromatina clara, de aspecto vesiculoso, de nucleolo evidente e substância de Nício presente no citoplasma ou grânulos basofílicos no citoplasma, isso são características citológicas de um neurônio normal. E como que eu justifico essas características? Por que que ele tem essas características? Porque ele produz muitas proteínas. Neurotransmissores são proteínas, certo?
Então, quando eu produzo muita proteína, o nucleolo é a ultraestrutura que sinaliza a produção de proteína, tá? Nós temos neurônios, os tipos de neurônio. Nós temos neurônios multipolares, bipolares e pseudonipolares. Se você for ver como que se classifica esses neurônios, é conforme a posição e a quantidade de dendritos, né? Então, você vê que o bipolar ele tem 2 galhadas de dendritos, depois elas ramificam. O multipolar ele tem múltiplas ramificações em volta do neurônio todo, em volta do corpo inteiro. E o pseudonipolar ele tem uma galhada que depois ramifica. Só que na lâmina eu não consigo ver os neurônios, os dendritos. Então, como que eu vou saber se ele é um neurônio multipolar, bipolar ou um pseudonipolar? Os neurônios multipolares são esses que a gente está acostumado a ver, que tem o núcleo meio, o corpo do neurônio meio triangular, olha. E tem essas características que eu acabei de falar, núcleos volumosos, núcleo evidente, né? E o corpo é meio triangular, tá? Esse é o neurônio multipolar. O neurônio bipolar, ele também tem aquelas características. Olha esse como tem substância de início bem exuberante, nucleo. Ele tem as mesmas características, só que o corpo é bem redondinho. Bem redondinho. E a característica é que ele sempre vai estar nos gânglios nervosos. Então, neurônio pseudonipolar, ele está no gânglio nervoso. Não está lá na substância cinzenta do cérebro, nada. O multipolar, que está lá na substância cinzenta do cérebro, na substância cinzenta da medula. Tá? E o bipolar? O bipolar é um neurônio que nem parece neurônio, ele é muito diferente, tá? Ele parece um linfócito, tá? Por quê? Ele tem um núcleo bem redondo, bem corado, a cromatina dele é bem corada, não tem aquele aspecto vesiculoso claro, o nucleolo aparece, mas não é exuberante, e você parece que não vê o corpo do neurônio, ele parece que o núcleo está solto, sozinho, tá? Esse neurônio bipolar, ele é característico do cerebelo, da retina. Tem também no epitélio olfatório, em alguns lugares, mas onde que ele é bem visto? Na retina e no cerebelo. Beleza? Isso aqui eu volto aqui depois. Essa aqui, tá? Agora, esse tecido nervoso, eu tenho os neurônios. Os neurônios, eles fazem muitas conexões, não fazem? Dendritos, axônios, conexões entre os neurônios, entre os dendritos do neurônio. Então, para eu fazer a sustentação desses neurônios, não dá para ser tecido conjuntivo com colágeno. Eu não posso pôr cimento no meio aí dessas conexões. Certo? Então, eu tenho que ter uma sustentação especial para esses neurônios. Então, eu não tenho tecido conjuntivo no tecido nervoso. Quem faz o papel, às vezes, do tecido conjuntivo é a neuróglia. A neuróglia, ela é constituída dos astrócitos, da micróglia e do oligodendrócito. Em alguns locais, a gente tem as células ependimárias, por exemplo, que revestem os ventrículos, também é colocada na neuróglia, tá? Mas aqui a gente vai ver os astrócitos e a micróglia, tá? Os astrócitos, eles têm todas essas projeções, só que a gente não vê na lâmina, normalmente a gente não vê. Então,
eu vejo só o núcleozinho dos astrócitos, o núcleozinho da micróglia. Fica um pouquinho difícil para o aluno, tá? Então, o que que a gente faz? Eu vou fazer uma coloração especial, uma técnica especial que é a imunistoquímica. Vocês têm que gravar esses dois marcadores. O marcador do astrócito é o GFPA. E o marcador da micróglia é o CD68. Então, se eu jogar a imunistoquímica é uma coloração, uma técnica especial, ela não cora o tecido como um todo, ela cora só a célula que tem o marcador que você está jogando, tá? Então, se eu jogar GFPA, vai corar só astrócito. Se eu jogar CD68, vai corar só micróglia. Então, a imunistoquímica, ela não substitui a lâmina normal, mas ela dá detalhes de uma determinada célula. Eu preciso saber esses dois marcadores, tá? Então, se eu jogar GFPA naquela lâmina de histologia daquele cérebro, vai corar só astrócito. Então, aonde não está corado, não é astrócito. Então, você percebe, isso aqui não é astrócito, isso aqui não é. Aonde está corado de marronzinho, dourado, é o astrócito. E você percebe que o astrócito ocupa todo o espaço, né? O astrócito ele emite projeções que vai lá longe, essas projeções cruzam a projeção de um astrócito com a projeção do outro astrócito, vai fazendo uma malha aonde os neurônios, que aqui no caso não estão corados, aparece só a imagem negativa, estão sustentados. Então, o astrócito faz a sustentação desses neurônios. Os prolongamentos citoplasmáticos dos astrócitos, tá? O astrócito também faz uma coisa muito interessante, ó. Então, aqui não é astrócito, não é astrócito, não é astrócito. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor. Aqui o astrócito, ele vai, manda uma projeção, recobre todo o capilar, toda a parede do capilar. Então, o astrócito faz uma barreira, né? Porque ele vai recobrindo toda a parede do capilar. Então, qualquer coisa que esteja circulando na corrente sanguínea que queira entrar dentro do tecido cerebral, vai ter que passar primeiro pela barreira do astrócito, certo? Isso vale para agentes etiológicos, vírus, bactérias, né? Serve para medicamentos, serve para drogas. Então, álcool, por exemplo, é uma droga que passa fácil pela barreira, mas existem outras drogas que não. Existem medicamentos que não passam pela barreira. Então, não é qualquer antibiótico que você vai dar para uma encefalite, né? O indivíduo está com uma encefalite bacteriana. Que antibiótico que eu vou dar? Tem que ser um antibiótico que consiga passar por essa barreira. Então, o astrócito faz essa barreira, tá? O astrócito é multimídia, então, ele também faz reabsorção de neurotransmissores nas sinapses, tá? E ele faz uma coisa muito importante que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Agora, se eu jogar o marcador CD68, eu vou corar a micróglia. E aí você já vê uma situação bem diferente. Não tem quase micróglia, tem uma aqui, outra lá, outra lá. Por quê? Porque a micróglia, ela tem a função de fagocitose. Então, se eu, num tecido normal, não tenho que fagocitar, o tecido é normal. Eu vou fagocitar quando tem uma necrose, certo? Agora, se não tem necrose, o tecido é normal, eu não tenho que fagocitar, a micróglia fica lá, quietinha. Tem uma aqui, outra ali, outra lá. Agora, se eu joguei CD68 nesse tecido e juntou um monte de micróglia aqui,
alguma tá errado. Porque se tem tanta célula fagocitando aqui, é porque esse tecido está necrosado, tá? Você vê que no lado, no tecido normal, não tem tanta micróglia. Ela está aonde? Aonde está precisando fagocitar. Então, a micróglia, ela fagocita, certo? No tecido normal, é até meio difícil. Você vai ver uma aqui, né? Outra aqui. Agora, astrócito tem bastante, tá? Por quê? Porque no tecido normal não tem o que fagocitar, né? E você vê que ela é pequenininha, né? Agora, se ela estiver fagocitando, ela vai ficar bem grande, né? Porque se ela está fagocitando, o sistema nervoso tem muita mielina, que é gordura. Então, a célula que está fagocitando a micróglia, ela vai ficando literalmente obesa, ela vai aumentar muito o citoplasma dela. O citoplasma vai ficar cheio de gotículas, vai ficar meio espumosinho, porque vai ter cheio de gotículas de gordura. Então, a gente chama essa célula de célula grânulo adiposa. O que é célula grânulo adiposa? É só para dar um nome a mais. Por quê? Na verdade, é a micróglia que está ativada, que está fagocitando. Então, aumentou muito. A micróglia ativada, quase você não enxerga. A micróglia ativada, que a gente dá o nome de célula grânulo adiposa, a gente enxerga na microscopia, porque ela fica grande, com muito citoplasma. Beleza? Agora, eu fagocitei tudo isso aqui. Estou fagocitando, certo? Necrose, vocês sabem, só vai aumentando a necrose, a célula estoura, rompe a membrana citoplasmática, as células liberam as enzimas do lisossomo e acaba matando as células que estão em volta. Então, a necrose, a tendência é ir para frente. Então, eu preciso segurar essa necrose, né? A micróglia vai fagocitar, mas se eu jogar GFPA nessa mesma lâmina aqui, vai corar aqui em volta, olha. Percebe? Que corou muito GFPA aqui em volta. Por quê? Porque o astrócito ainda tem mais essa função, que a gente chama de gliose. Cuidado, gliose não é fibrose, né? Nos outros tecidos, eu faço uma cicatriz, depois que eu tive uma necrose num tecido, o macrófago foi lá, fagocitou, o fibroblasto vai lá e cicatriza e faz a fibrose, deposita colágeno. Aqui eu não tenho tecido conjuntivo, eu não tenho fibrose. Então, o que eu faço? O astrócito, ele prolifera, tá? Então, ele aumenta em número e aumenta de tamanho. Então, eu tenho uma hiperplasia do astrócito. Então, acontece duas coisas. Uma hiperplasia do astrócito, ou hipertrofia do astrócito, e uma hipertrofia porque ele aumentou de tamanho, e uma hiperplasia porque ele aumentou de número. Então, ele aumenta em número, que é uma hiperplasia, e aumenta o tamanho dele, que é uma hipertrofia. E isso, contornando a lesão, ela barra a necrose. Ela não deixa a necrose progredir. Então, qual que é a diferença importante da gliose para a fibrose? Lá nos tecidos, a fibrose, ela preenche o buraco da necrose, né? A cicatriz preenche o buraco. Então, se eu tive um abscesso, depois que drenou esse abscesso, tudo, eu não fico com um buraco no lugar do abscesso. Eu fico com uma cicatriz.
uma fibrose. A fibrose preenche o espaço da necrose. Aqui, a gliose não preenche o espaço da necrose. Ela delimita a lesão. Tá? Então, se o indivíduo teve um AVC há 10 anos atrás e hoje ele morrer de outra coisa, eu abri o cérebro, eu vou ver o buraquinho do AVC lá no cérebro dele, porque esse buraquinho fica, certo? Então, é diferente fibrose de gliose. O cérebro não faz fibrose, ele faz gliose. E essa lesão é permanente. A gliose delimita o espaço, mas não preenche. Deu para entender? Sim, professor, deu. Beleza. Então, nós temos astrócito, micróglia, astrócito, e a gente tem o oligodendrócito. O que o oligodendrócito faz? O oligodendrócito, ele faz a mielinização, né? Então, o que é a mielinização? Entre aspas, eu vou encapar os axônios, certo? Tanto os axônios do sistema nervoso central, como os axônios do sistema nervoso periférico. Os axônios do sistema nervoso periférico são os nervos, tá? Então, a mielinização, ela é semelhante no sistema nervoso periférico, que são os axônios do nervo, como no sistema nervoso central, que são os axônios lá do sistema nervoso central. O que é a mielinização? É só a célula que é diferente. No nervo é a célula de Schwann. No sistema nervoso central é o oligodendrócito. Então, a célula, ela manda uma projeção da membrana. Então, aqui você está vendo o núcleo da célula de Schwann, o citoplasma da célula de Schwann, olha as mitocôndrias no citoplasma, e esse aqui é a membrana citoplasmática da célula de Schwann. Então, percebe que vai só a membrana, né? Então, a membrana, ele emite projeções e a membrana da célula vai enrolando, vai fazendo um rocambole, vai fazendo várias capinhas em volta do axônio. A membrana citoplasmática tem muita gordura, muito lipídio. Então, eu vou ficar com um acúmulo de lipídio aqui em volta desse axônio, certo? Qual que é a diferença básica? É que no nervo, uma célula de Schwann encapa um axônio. No sistema nervoso central, um oligodendrócito encapa vários axônios. Mieliniza, você não vai falar encapa, você vai falar mieliniza. Mieliniza vários axônios. Mas o processo é o mesmo. É a membrana citoplasmática da célula que vai mandando projeções e vai se enrolando, fazendo várias capinhas em volta do axônio. Aí eu tenho um acúmulo de lipídios ali envolvendo o axônio. Certo? Dúvidas? Agora eu consigo ver vocês. Dúvidas? Ah, professora, já sabe, né? Qual que vai ser a questão da prova? Não é qual que é a questão, professora. Tipo assim, o que você tem que saber, né? Bom, gente, eu infelizmente, assim, o processo foi esse, né? Muito longe, né? Teve as férias no meio, mas eu também não consigo revisar tudo. Teria que ter
3 aulas para revisar tudo, né? Mas, assim, algumas coisas importantes eu tentei revisar com você, mas não quer dizer que na prova vai cair só o que eu falei aqui. Não tem como, tá? Mas grande parte da prova foi contemplada nessa revisão. Beleza? Dúvidas? Não, prof, obrigada. Vocês não querem abrir a câmera um pouquinho só para eu... Eu não consigo abrir a minha câmera, mas vê se vocês abrem a de vocês, só para eu ver vocês. Ingrid, Gabriel, Ludmila, Breno, Giovana, quem mais está aqui? Aline, Ana Carolina. Oi, Caio, tudo bom? Olha eu aqui, professor, tudo bom? Tudo jóia. Tá bigodudo, Caio. Você já era bigodudo antes? Eu não Ah, não, lembro. professor, relaxa, não tem que tirar. Eu não lembro dele bigodudo. O que mais? Leandro, Marcos, Rafa, Murilo. Aí, ó. Oi, Bia. Aí, professor, tira um print aí, ó. Eu não consigo tirar print, eu não sei fazer esses negócios. Vocês que tinham que tirar. Não, eu tiro pra senhora, manda o povo abrir aí que eu tiro. Tá. Gente, foi um prazer. Espero que vocês estejam a todo vapor, voltando das férias, tá? Nós vamos fazer essa prova teórica, vamos fazer a prova prática na quinta-feira ou na outra quinta-feira que é a prova prática? Eu já estou Na, meio perdida. na outra quinta. No Quinta é dia 14, teórica né? de É na análises outra e análise. semana a prova prática, né? Isso. Tá. A prova prática é meio babaca, né? Eu acho. Meio facinha. Toma. Mas, qualquer coisa. E aí, depois a gente vai entrar no terceiro semestre, no terceiro ano. Terceiro ano, a gente já vai entrar em patologia mesmo. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo de histologia para poder entender a patologia que vem para frente, né? No próximo ano, a gente vai lidar com patologia. Basicamente, só patologia, tá? Então, nessa próxima semana, vocês vão fazer a prova teórica, aí na outra, quer dizer, nós temos aí 15 dias, né? Talvez até uns 20 dias antes de começar mesmo o módulo, o terceiro ano. Então, nesses 10 dias aí, se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês me chamam, a gente conversa, porque é importante que vocês tenham bem sedimentadas a histologia, para poder entender a patologia. Porque a patologia é a alteração desses aspectos citológicos e histológicos, né? Se você não sabe o normal, você não reconhece o anormal. É muito difícil, né? Então, por isso que nesses próximos 15 dias, a gente ainda está aqui, se quiserem mais algum tipo de revisão, mais alguma coisa, a gente está à disposição, porque esses aspectos histológicos têm que estar bem sedimentados para vocês poderem entrar no terceiro ano com tudo. Tá bom? Valeu, Beleza. professor. Beleza, prof. Obrigado. Beijinho, beijinho, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Como que sai daqui agora, gente? Jesus. Para sair da amado. chamada? Agora eu não sei sair do celular. Aí eu encerro a chamada aqui, fica tranquilo, professor. Tá, beijo, beijo. Tchau. Tchau.
Tchau.